Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor e expressar a minha alegria de estar de volta ao convívio dos irmãos, tão importante, tão edificante. E a nossa oração é que nesta manhã o Senhor nos abençoe ricamente. Você também que nos acompanha pela internet, que sejamos todos edificados pela palavra de Deus. E quero então convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo de número 18. Evangelho segundo João, capítulo 18, a partir do versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: A nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilato: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de mim não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: Se soltas a estes, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gábata, e era a parasceve pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifica-o.
Disse Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Amém. Que o Senhor nos abençoe por meio da sua palavra. Esse capítulo 18 de João, ele nos traz momentos inusitados e muito interessantes. Primeiro, que Jesus, naquele momento, fora traído por um dos seus, por um daqueles que andaram muito próximo a ele, que comeram na sua mesa, que participaram dos momentos de oração, das manifestações, da exaltação do nome de Deus através do ministério de Cristo. Judas o traíra por 30 moedas e ali levou uma guarda para prendê-lo. Esta guarda chega com tochas, lanternas e espadas, com armas, para prender alguém que em todo o tempo, em todo momento, pregou a paz. Interessante isto. Este homem foi levado então para o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote não sabia que estava diante do sumo sacerdote, que entraria no santuário de Deus uma vez por todas e ofereceria o sacrifício perfeito pelo pecado dos homens. O sumo sacerdote de Israel, que representava o povo perante Deus, estava agora diante daquele que representava Deus perante o povo, a porta da salvação, o caminho que conduz à vida, e aquele homem não conseguiu contemplar o que poderia ser o seu sumo sacerdote. Aquele que era um líder espiritual da sua nação, estava com seus olhos cegos para contemplar o enviado, o Messias de Deus. Outro momento muito inusitado é que eles, ao entregarem Jesus a Pilatos, se escusaram de entrar no pretório para não se contaminarem, porque era a Páscoa. E mal sabiam eles que contaminados já estavam pela raiz do pecado, pela malignidade da raiz daquela semente que foi implantada no Éden, no coração de Adão e Eva, que desde então homem algum conseguiu livrar-se dela. Não estavam purificados por rituais, mas os seus corações estavam contaminados pela raiz da sua própria natureza pecaminosa. E eles não queriam se contaminar porque era Páscoa, e mal sabiam eles que ali diante deles estava o Cordeiro Pascual. A Páscoa, preparada nos séculos antes da fundação do mundo, estava acontecendo naquele instante. O sacrifício do Cordeiro imaculado, puro e sem defeitos, estava acontecendo pelas suas próprias mãos sujas de sangue, e eles não queriam se contaminar. Como muitas vezes a religiosidade nos trai, e nós nos preocupamos com coisas pequenas e de somenos importância, quando na verdade escondemos que tudo aquilo é vazio e sem sentido. Vamos cumprir os preceitos, não entrem aí nesse lugar para não se contaminarem, porque comeremos a Páscoa. Mas contaminados estavam e não sabiam que estavam entregando o Cordeiro da verdadeira Páscoa. Um governador representava o maior império da época e estava julgando e humilhando aquele que na verdade é o rei de todos os reis, o Senhor de toda a terra, de tudo que existe, de tudo que há. Um homem humilhado e prostrado, sendo esbofeteado e escarnecido, julgado por um rei injusto, parcial, omisso. Mal sabia ele que estava diante do Rei dos Reis. E mal sabia ele que a resposta à sua pergunta, o que é a verdade, estava encarnada diante dos seus próprios olhos. Os seus ouvidos foram impedidos de ouvir a declaração contundente de Jesus, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é a verdade? E Pilatos, diante da verdade, não pôde saber que Jesus
O Filho de Deus é a verdade que liberta. Que capítulo cheio de contradições e desencontros, de momentos tão próximos, mas ao mesmo tempo tão distantes, diametralmente opostos entre si. Mas o que eu queria destacar nesta manhã para a nossa edificação, dentro deste contexto, é diante da afirmação que fora feita, por que Jesus foi entregue a Pilatos? Na verdade, João explica este motivo. Os judeus poderiam, eles mesmos, por suas pressuposições, pela maneira como eles interpretavam a lei, julgar a Jesus, porque dissera blasfêmias. E, ao mesmo tempo, esse julgamento redundaria em um apedrejamento, como poderia ter acontecido com aquela mulher pega em delito flagrante de adultério. Ela fora levada diante de Jesus para ser apedrejada, conforme prescrito na lei de Moisés. Pela lei de Moisés, segundo a interpretação dos homens, não somente aquela mulher deveria ser apedrejada, mas Jesus também já poderia ter sido apedrejado, porque, segundo a lei dos homens, ele se fizera filho de Deus, cometer este sacrilégio, este pecado. Mas o verdadeiro motivo daqueles homens encaminharem Jesus a Pilatos é para que se cumprisse a palavra de Deus, significando o modo por que havia de morrer. Somente os romanos poderiam condenar um homem à morte, e a condenação à morte era através da crucificação. Mas era necessário, portanto, que Jesus fosse condenado segundo as leis romanas. Para Pilatos e para o império, pouco importava o que Jesus fizera de mal contra os judeus. E contra a lei dos judeus, ele diz isso: julguem vocês mesmos, não vejo nele culpa alguma. Mas era necessário que Jesus fosse julgado segundo a lei romana para ser então crucificado, a fim de que a palavra de Deus se conformasse com a verdade, pelo que fora predito pelo próprio Cristo, ao dizer que o Filho do Homem seria levantado e todos que olhassem para ele seriam salvos. Isso quer dizer que todo este momento estava sendo conduzido pelo próprio Deus e pela voluntariedade de Cristo. Quando Pilatos argui Jesus a respeito do reino, ele disse: olha, se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. O único motivo pelo qual Jesus poderia ser pego e julgado segundo a lei romana era afirmar que era rei e, consequentemente, estabelecer-se como oposição a César, o imperador. Ninguém poderia se levantar contra César. Isso era passível de morte. E aí sim, Pilatos acharia um motivo para condenar a Jesus, mas Jesus não fez essa afirmação em nenhum momento. Não se estabeleceu como rei, nem como rei dos judeus. Jesus não fez isto. Disseram isso dele, ele apenas disse: disseram isso de mim ou você mesmo julga assim? Então todo esse julgamento foi uma verdadeira fraude jurídica, cheio de brechas. Os próprios acusadores de Jesus não tinham argumentos. Quando Pilatos pergunta por que ele estava sendo trazido, ele simplesmente disse: olha, se estamos trazendo ele é porque ele é culpado. De quê? Por quê? E é esta afirmação que eu gostaria de destacar nesta manhã, neste contexto em que Deus conduz todos os seus participantes, em que a voluntariedade de Jesus permite que tudo isso aconteça, porque simplesmente uma palavra bastaria para que Jesus se livrasse da mão daqueles algozes. Quando os guardas foram reconhecer Jesus no monte, Jesus, ao dizer sou eu, aqueles homens caíram em terra. Pela simples apresentação, ainda que Jesus estava se entregando, quanto mais se ele estivesse se opondo. Mas este capítulo mostra a condução soberana de Deus sobre todas as coisas e a voluntariedade de Cristo. E então eu quero destacar com os irmãos a respeito da arguição de Pilatos sobre o rei dos judeus. E Jesus, no versículo 36, responde: o meu reino não é deste mundo. E nesta manhã eu gostaria de falar a respeito da singularidade do reino de Jesus e da incompatibilidade do reino de Deus com o reino do mundo. A singularidade do reino de Jesus e a incompatibilidade do reino de Deus com o reino do mundo.
Como eu falei para vocês na introdução, este texto apresenta e denuncia toda uma contradição e toda uma injustiça em torno do julgamento de Jesus. Mas isto é típico, isto é afeito aos reinos deste mundo. Parcialidade, injustiça, conivências, conchavos, rebeliões, insubmissões, mentiras, fraudes. Estas são apenas o derramar de corações de homens que pertencem a um reino que o mundo governa e que jaz no maligno. Essas coisas todas que acontecem apenas vêm confirmar aquilo que está em nosso coração, este mal que habita em nosso coração e que se manifesta através das nossas ações, através das nossas atitudes. Esse texto já é suficiente para nos mostrar as características de homens que preferem agradar aos homens do que a Deus. O reino deste mundo é um reino cujos corações dos seus súditos estão voltados para os seus próprios valores, valores finitos, valores passageiros. Pilatos representava como governante do maior império da sua época, que há pouco tempo seria destruído e estaria em ruínas. Aquele que fora o maior império de toda a constituição da história das civilizações se findaria. Reinos finitos, reinos que se destroem em torno de si mesmos, reinos divididos em si mesmos não subsistem, disse Jesus. Mas Jesus fala que o seu reino não é deste mundo porque o seu reino é singular. No Evangelho de Mateus, Jesus fala a respeito das características deste reino. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus se constitui por aquilo que é de maior valor, de valor incomparável, em que nada pode ser medido e que nada pode comprá-lo, e de que forma alguma pode ser substituído. Aqueles que pertencem e fazem parte deste reino estão dispostos a trocar tudo, todas as suas riquezas, para pertencer a ele, para fazer parte deste reino. Isso quer dizer que a peculiaridade, a singularidade do reino de Jesus é que este reino é incomparável com qualquer coisa que se levante na terra, e nada pode se comparar a ele e comprar a sua glória. Porque o reino dos céus é semelhante a alguém que, para fazer parte deste reino, nega a si mesmo, toma uma cruz e segue o seu rei. Este reino vale mais do que todas as riquezas desta terra. Diferente do reino deste mundo, que sacerdotes querem fazer média com o imperador. César é nosso rei. Ora, eles são oprimidos por César. E agora dizem que César é o seu rei? Estamos nos aproximando de uma eleição em que esses fatos acontecerão. Trocaremos os nossos votos por favores, por conveniências, por motivos pessoais e particulares, por benefícios. No reino de Deus, ninguém troca favores. No reino de Deus, tudo se vende, tudo se dá, tudo se entrega para possuí-lo. Pilatos julgou Jesus, mesmo sabendo que ele não cometera crime algum, mas sentenciou a sua morte para não ser desagradável aos judeus, para colocar-se em uma posição de governador de uma província, querido pelo seu povo, ainda que cobrasse altos impostos e pesadas taxas àquela nação. Contudo, a conveniência permitia que ele transigisse a sua própria justiça como governante, a sua própria verdade em mentira. A singularidade do reino de Jesus é que essas coisas não acontecem. O reino de Jesus é como um campo que tem um tesouro escondido, precioso tesouro, inigualável tesouro, que está a ponto de fazer com que qualquer homem que pertença a este reino vá e venda tudo o que tem e entregue tudo o que é para possuí-lo. Este reino é diferente do reino do mundo, que se vende, que se negocia, que se corrompe. A singularidade do reino de Deus é que este reino é poderoso.
Este reino, ele é misterioso, no entanto, Deus revela os seus mistérios a quem Ele quer. Ora, propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as árvores do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. É este mistério poderoso, transformador, que ninguém pode conter. Este reino que se estabeleceu na eternidade e que agora se manifesta a todos os homens. João Batista diz: eis que se aproxima o reino de Deus. E Jesus mesmo diz: arrependei-vos e credes no Evangelho, porque a vós é chegado o reino de Deus. Agora este reino se estabelece no tempo e na história, de forma concreta, pessoal, encarnada. Contudo, muitos homens não podem contemplá-lo. Contudo, muitos homens não podem ser beneficiados por esse poder misterioso e invisível que é revelado aos pequeninos. O poder do fermento que leveda toda a massa, na sua pequena medida, da pequena semente de mostarda, que cresce, se desenvolve e se torna uma árvore acolhedora, uma árvore que reúne, que congrega, que comunga. Assim é o reino de Deus. E Jesus, dizendo e explicando aos seus discípulos porque falava através de parábolas, ele diz: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino. Este reino não pode ser decifrado e conhecido pela inteligência e capacidade humana. Muito pelo contrário, este misterioso reino é manifestado espiritualmente diante dos nossos olhos pela revelação de Deus ao nosso coração. Este reino é singular porque os olhos dos homens não podem contemplar. Eu recebi recentemente um e-mail do nosso irmão Magno, fazendo uma interessante comparação em uma apresentação de slides entre as criações do homem e aquilo que eles dizem ser fruto da evolução humana, da evolução científica. E mostra a cabine de um avião criada pelo homem. E depois mostra toda a composição da terra criada por Deus. Ora, se o homem entende que aquilo que ele criara pela sua própria inteligência não poderia ser desenvolvido ao acaso, você solta uma bomba dentro de uma cabine de avião que cada botão vai para o seu devido lugar. Aos poucos eles vão se ajuntando e se organizando até formar todo aquele conjunto que tem que ter uma precisão maravilhosa. Mas o planeta Terra e todos nós somos essas estruturas que foram surgidas do nada, de uma explosão, de uma conjunção, de uma seleção natural. Que coisa incompreensível, incabível na mente humana, porque a mente humana não pode contemplar as grandezas espirituais. Ao homem natural não pode ser revelado os mistérios do reino de Deus. E este reino é singular porque somente aquele que perscruta e que conhece o coração de Deus pode revelar a nós o Espírito Santo de Deus, que nos traz a aplicação das verdades divinas, que desnuda os nossos olhos e nos faz contemplar um reino que é incomparável, um reino singular. O reino de Jesus não pode ser visto aos olhos humanos, segundo os conceitos humanos, segundo os padrões humanos, segundo o comportamento ético do mundo em que esses homens vivem. O reino de Deus é singular porque ele é misterioso e poderoso, ele se manifesta de forma espiritual, no entanto, de forma concreta na história. Jesus estava diante de Pilatos, Jesus estava diante daqueles homens, contudo eles não puderam contemplar. O reino de Deus é singular porque ele é um reino de justiça. No capítulo 9 de Isaías, o profeta fala a respeito do reino do príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. E no capítulo 11 diz que ele deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Que oposição ao reino de Deus
em relação ao reino dos homens, onde naquele mesmo instante se estabelecia uma justiça imperfeita, sem equidade, completamente falaciosa e mentirosa, desleal. O reino de Jesus é singular porque o seu reino é de justiça e paz. Um reino, ele assume as características do seu rei. E se um rei é fraco, todo o povo se faz fraco. Se um rei é injusto, todo o povo vive nessa injustiça. É muito fácil de nós darmos exemplos disso. Basta nós observarmos o mundo que nós vivemos, o governo a qual nós fazemos parte. E é revoltante assistir essas propagandas políticas e ver essas promessas. E agora virou moda contar a história. Ah, nasceu em tal lugar, cresceu, se desenvolveu, cresceu mesmo. E aprendeu muitas coisas, foi para a escola. E dentre muitas coisas aprendeu muitas vezes a mentir, e a corromper, e a transigir, e a roubar. E o povo se cala e se tampa os seus ouvidos porque sabe que por meio dessa corrupção também pode se beneficiar. E fabrica as suas próprias conveniências para tirar a sua parte, porque assim, se nós somos governados por reis injustos, nós nos envolvemos nas suas injustiças. Por isso, cuidado quando nós julgarmos e chamarmos alguém de corrupto, porque com certeza encontraremos em nosso coração corrupção, do maior ao menor. Naquela cartelinha da Zona Azul que você pede para que a pessoa não coloque, e você dá R$1 para não ter que pagar R$2, é benefício para você, é benefício para ele. Esse horário não passa nenhum guarda, não vai haver multa, então você paga só R$1, e não se preocupe não, se aparecer eu coloco essa cartelinha do lado de fora. Corrupção do coração de um reino corrupto. O reino deste mundo é de injustiça, o reino de Jesus é de justiça e equidade. Este reino é singular. O meu reino não é deste mundo. O meu reino não pode ser comparado, não se configura pelas características do mundo que vocês habitam. O meu reino não é deste mundo, porque o meu reino é singular. Paulo, contemplando as grandezas desse reino, disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Jesus falou para os seus discípulos: vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejam vós também. Este reino de Jesus é singular, porque nada se compara a ele. Nenhum reino deste mundo, nenhuma riqueza, nenhum poder, nada que se ofereça aqui na terra pode ser comparado e substituir a glória do reino de Deus. O meu reino não é deste mundo, Pilatos. O que você está fazendo para sustentar-se nesse trono? Por nada. Você está contaminando as suas mãos, matando um justo, o justo de Deus, por um trono que se dissipará muito em breve, que será substituído por outro, ou que deixará de existir. Quantos homens, quantas mulheres têm trocado as grandezas e as riquezas, os tesouros dos céus, os tesouros do reino de Deus por nada, pelos tesouros daqui da terra, pelas posições, pelos títulos. Quantos de nós não temos doado a nossa vida por aquilo que se dissipará? Temos dado prioridade a um reino injusto, quando na verdade o coração daquele que quer e que pertence ao reino de Deus, busca ao reino de Deus a sua justiça em primeiro lugar, e ficam trocando tronos na terra pela grandeza do reino de Deus. O reino de Deus não é deste mundo, o meu reino não é deste mundo, ele é singular, nada disso pode comprar e se comparar à sua glória. O reino de Jesus não é deste mundo, porque ele não pode ser comparado às riquezas desta terra. Se nós nos lembrarmos, quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, uma das coisas que o diabo ofereceu a Jesus, em troca da adoração, foi os reinos desse mundo e as riquezas dessa terra. Ora, se de fato tivesse algum valor, Jesus não os tomaria? Se de fato valesse alguma coisa, Jesus não os possuiria? Jesus não seria seduzido e convencido de que valeria a pena lutar por estes? Se Jesus rejeitou, por que nós os escolhemos?
O meu reino não é deste mundo, Satanás. O meu reino não é deste mundo, Pilatos. O meu reino, ele é singular e incomparável. Da mesma forma que o reino de Jesus é singular, o reino de Deus é incompatível com este mundo. Não casa, não combina, não comunga, não transige. Não pode ser comparado, não pode ser igualado a este mundo. As suas características, o seu perfil, as suas bases são completamente opostas entre si. É uma união irreconciliável, não há comunhão entre luz e trevas. O reino de Deus é incompatível com o reino deste mundo. Por isso que Jesus fala que nós não pertencemos também a este mundo. Este reino de Deus, ele não cabe nos valores do mundo que jaz no maligno, que está governado segundo o príncipe da potestade do mal, de Satanás. Isto é incompatível, nós não pertencemos a ele, nós não conseguimos viver bem nele, nós não conseguimos combinar em nenhum aspecto com ele. O meu reino não é deste mundo, porque eles são incompatíveis. E nós precisamos entender isto. Nós precisamos enxergar isto. Alguns capítulos antes, João registra a despedida de Jesus com os seus discípulos. E no capítulo 15 de João ele diz: o mundo vos odeia. O meu reino não é deste mundo, o meu reino é incompatível com este mundo, e este mundo vos odeia. Ele vos odeia porque odeia também a mim. Não há como transigir, não há como dividir corações. Jesus, na oração sacerdotal, diz: eles estão no mundo, mas eles não são deste mundo. Vivem aqui, mas não pertencem a ele, porque eles agora pertencem a um reino que é incompatível com esses daqui. Porque agora eles pertencem a um reino que agrada e que serve ao Rei justo e verdadeiro. E assim o fazendo, não podem agradar a nenhum outro rei. E não podem se agradar em nenhum outro tipo de riqueza e valor. O mundo odeia aqueles que pertencem ao reino de Deus. Porque o mundo, que é governado por Satanás, odeia ao próprio Deus. Por isso são reinos incompatíveis. E desta maneira, João é categórico em afirmar que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. É impossível, é impraticável isto. Jesus declarou: o meu reino não é deste mundo. Isso quer dizer que todos aqueles que pertencem ao meu reino não podem amar este mundo, não podem viver felizes neste mundo com seus valores e com suas realizações. Não cabem aqui, sofrem, almejam a vinda do reino eterno, estão aqui completamente desajeitados, insatisfeitos, porque anseiam o reino de justiça e paz, e nada deste mundo pode ou deveria poder cativar os nossos interesses, porque não somos deste mundo. Na verdade, o mundo nos odeia, como odiou Jesus, colocado diante dos homens. Ele recebeu a palavra que o mundo resume em suas ações rebeldes, conscientes, em dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Essa é a resposta de um mundo que odiou Jesus, de um mundo que recusa reconhecer Deus como Deus, ainda que toda a criação manifeste a sua divindade e os seus atributos invisíveis. Contudo, no coração do homem está esta raiz do pecado que odeia Jesus, que odeia o seu reino e odeia todos aqueles que pertencem ao seu reino. E como é que nós podemos amar a quem nos abomina e nos odeia, transigindo os seus valores? O meu reino não é deste mundo, ele é incompatível. E todos aqueles que pertencem ao meu reino não amam este mundo.
como Jesus diante de Satanás, como Deus diante de Satanás, aponta para Jó com toda a segurança, dizer: viste o meu servo Jó? Observaste, homem íntegro e reto e que se desvia do mal. Jesus da mesma forma fala para Satanás e para todos: vocês observem os meus filhos, os súditos do meu reino, não amam o mundo de vocês. Como ficaríamos diante dessa declaração? Será que envergonhados, cheios de culpas, corações divididos? O reino de Jesus é incompatível com o reino deste mundo. O meu reino é deste mundo. E todos aqueles que foram feitos reino e sacerdotes deste reino jamais poderão amar, senão o reino de Jesus. O meu reino não é deste mundo. O meu reino é singular. Paulo diz que as aflições do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, falando a respeito dos sofrimentos deste mundo, diz que ele receberá a coroa imacessível, cheia de glória, das mãos do próprio Deus, a verdadeira coroa de justiça, que não murcha, que não fenece. Assim como os seus valores são eternos, assim seremos neste reino. O reino de Deus é singular e incompatível com este mundo, porque não há como comparar. A Bíblia fala que os cidadãos dos reinos, do reino de Jesus, são bem-aventurados, são satisfeitos na suficiência que vem de Deus, são muito mais felizes do que aqueles que se alegram por poucas vitórias aqui na terra. A alegria daqueles que pertencem ao reino de Deus não é passageira, mas é permanente. Jesus falou: a vossa alegria ninguém poderá tirar, porque a alegria daqueles que pertencem ao meu reino é uma alegria permanente e duradoura, porque eu sou a plenitude de alegria no coração deles. Os tesouros da terra o ladrão escava e rouba, a ferrugem e a traça destroem, corroem. Mas as alegrias e as virtudes do reino de Deus são permanentes, são eternas. Os cidadãos do reino de Jesus são bem-aventurados. Não se contentam com os prazeres desta terra, passageiras, cansativas, impuras, mas contemplam as verdades eternas que não passarão. Os habitantes do reino de Jesus são pacificadores, choram, são pobres de espírito, têm fome e sede de justiça, se submetem à perseguição e às injustiças do mundo por amor do nome de Jesus, não retrocedem os que pertencem ao reino de Jesus, não voltam atrás, não lançam mão do arado, não voltam para buscar a capa de Acã e os valores deste mundo. Aqueles que pertencem ao reino de Deus, de um reino singular, são também singulares. E, portanto, incompatível com este mundo cheio de injustiça, de vaidade, de orgulho, de soberba. Eu sou o Rei dos Reis. Tu és rei, o Rei dos judeus? Jesus não se fez Rei dos judeus, porque, na verdade, ele sabia que os homens buscavam aquele mesmo rei que buscaram seus antepassados em Saul, um rei segundo o seu próprio coração. Jesus não era esse tipo de rei. Quando multiplicou os pães, todos tentaram levá-lo para consagrá-lo rei. Jesus se afastou deles. E agora ele é chamado de Rei dos Judeus. E Pilatos, sem saber, estava colocando na cruz, no cimo da cruz, Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus, o que de fato ele era, rei. Rei sobre todos e sobre tudo. O meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus é singular e é incompatível com o reino deste mundo. Aqueles homens que preferiram Barrabás, um salteador, disseram para Pilatos: não temos rei senão César. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. César é o nosso rei. Quem é o seu rei? Jesus é o rei na sua vida?
Ou você faz dos Césares deste tempo o seu próprio rei? Porque vocês não conseguem se afastar deste reino, das suas bebedices, dos seus prazeres, seus valores, seus princípios. Fazem de César o seu rei, ou Jesus de fato é o seu rei? Se Jesus é o rei no seu coração, então você, da mesma forma que ele, pode afirmar: o meu reino não é deste mundo, não pertenço a ele, não busco o que ele oferece, não vivo como ele quer que os seus súditos vivam. Jesus é rei. E eu quero então concluir dizendo o seguinte, meus queridos irmãos: independente dos conceitos humanos, este rei virá com grande poder e glória. Paulo fala aos Filipenses que ele, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, e ali era uma prova cabal do seu esvaziamento. E ele, assumindo forma de homem, foi reconhecido em figura humana, se humilhou até a morte, e morte de cruz. Rei dos judeus, salve, rei dos judeus, e tome-lhe bofetada. Rei dos judeus, coroemos este rei, uma coroa de espinhos, zombaria. Pilatos, eis o homem, é o rei de vocês. Mas Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este rei voltará. A Bíblia fala no livro de Hebreus que ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, porque depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. O livro de Apocalipse, capítulo 19, diz: e seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira, do Deus Todo-Poderoso, e no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus voltará para estabelecer permanentemente o seu reino. Este futuro se aproxima, este futuro de glória. E então, meus queridos irmãos, todos aqueles que hoje pertencem ao seu reino e que não transigem com este mundo, aqueles que amam a sua vinda, aqueles que anseiam o retorno do seu rei, serão recebidos por ele na glória, e então contemplarão com seus olhos a justiça do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, estabelecendo de uma vez por todas a sua paz para aqueles que lhe pertencem e o seu juízo para aqueles que o recusaram. Porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no meu reino. Haverá um momento em que este rei julgará todos os homens e dirá àqueles que não o amaram e que viveram segundo o reino deste mundo: apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Porque o seu reino não é o meu reino, porque o seu rei não é o Rei dos Reis. De onde é o seu reino? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, para que não tenhamos os nossos corações insensibilizados e enganados pela mentira do pecado, a fim de confessarmos viver e amar o Teu reino, contudo, em nossas ações e práticas, viver amando o outro reino, o reino que será destruído, o reino que não pertence à Tua glória. Mas te pedimos que desde já inclines o nosso coração, as nossas disposições para servir e amar o Teu reino, tão somente, para viver segundo os valores do reino dos céus, como cidadãos dos céus, amando e servindo, obedecendo,
seguindo e imitando a Jesus, o nosso Rei, o Rei dos Reis, que na eternidade desceu do seu trono e, humilhado, nasceu em nosso lugar para ser crucificado e nos conceder o perdão e adquirir por preço a nossa inclusão no seu reino. E deste reino jamais seremos tirados, jamais seremos roubados, porque o Senhor mesmo é quem nos sustenta nele. Faça-nos amar o teu reino, Senhor. Orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Buscar o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar. Viver para glorificar o teu nome. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.